Olá, pessoas lindas! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta para mais um capítulo dessa leitura incrível, que é o nosso livro maravilhoso, O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma fábula para quem busca a trilha da verdade. E me conte, como é que tá por aí? Você já ouviu os dois primeiros capítulos? O que você tem achado? Está se identificando com o Cavaleiro em alguns dos dilemas dele? Vamos embora então para o terceiro capítulo. Bom, no primeiro capítulo, então, a gente conheceu, né, o Cavaleiro apaixonado, enamorado pela sua armadura. No segundo capítulo, a gente viu um cavaleiro já não tão feliz de estar, né, dentro da sua armadura. E a saga, literalmente o início de uma saga, em busca dessa retirada. E agora, então, a gente vai para o terceiro capítulo. O que será que vai acontecer daqui para frente com esse cavalheiro bondoso, gentil e amoroso? Será que realmente ele é tudo isso? Será que ele vai descobrir que talvez não seja tanto assim? Então vamos lá. Vamos para o capítulo 3, O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Capítulo 3, O Caminho da Verdade. Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado silenciosamente a seu lado. Desculpe por ter agido de maneira pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada, ele acrescentou desgostoso. Não precisa se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O que você quis dizer? Você verá, replicou o mago. Em seguida levantou-se. Está na hora de partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta com Merlin e os animais. Além disso, parecia não ter nenhum lugar para ir. Juliette e Christopher aparentemente não queriam que ele voltasse para casa. E verdade que poderia retomar as atividades de cavalheiro e participar de algumas cruzadas. Ele tinha uma boa reputação e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-lo ao seu lado, mas lutar parecia não ter mais propósito algum. Merlin lembrou o cavalheiro de seu novo propósito, livrar-se da armadura. Por que me importar? Perguntou o cavalheiro morosamente. Para Juliet e Christopher, não faz diferença se eu retirar ou não essa armadura. Pense em você mesmo, sugeriu Merlin. Ter ficado preso em todo esse aço lhe causou um monte de problemas e sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Acho que minha armadura se tornou um estorvo, replicou o cavalheiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para o outro e não aguento mais comer purê de comida. Por falar nisso, não consigo nem coçar minhas costas quando tenho vontade. E faz tanto tempo desde que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor ou ouviu o som de uma melodia bonita, sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Peraí, vamos ler de novo essa parte. E faz tanto tempo desde que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor ou ouviu o som de uma melodia bonita, sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Nem me lembro, resmungou o cavalheiro tristemente. Você está certo, Merlin. Tenho de retirar essa armadura para mim mesmo. Me conte. Quando foi a última vez que você pensou em você mesmo, tal como o cavaleiro está pensando agora? Muito importante, muito importante. Ok. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão por que ficou encarcerado nessa prisão de aço. Mas como conseguirei mudar isso? Perguntou o cavalheiro inquieto.
Não é tão difícil como pode parecer, Merlin explicou, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar à floresta. Eu não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merlin. Você quer dizer que esse caminho estava aqui, mas eu não consegui vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele se quiser, mas ele conduz a desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? O cavaleiro perguntou indignado. Às vezes você é alguma delas, Merlin admitiu, sossegadamente. O mago então apontou para outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme. Parece uma subida e tanto, observou o cavalheiro. Merlin concordou com a cabeça. Este, ele disse, é o caminho da verdade. Ele torna-se mais íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. O cavalheiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena. O que vou ganhar quando atingir o topo? É o que você vai perder, Merlin explicou. A armadura. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura, e ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir o caminho da verdade. Mas assim ele poderia morrer, tentando escalar aquela encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente, depois olhou para o aço que cobria seu corpo. Está bem, disse ele resignado. Tentarei o caminho da verdade. Merlin gostou. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada, travancando seu caminho, requer muita coragem, destacou o mago. O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente ou poderia mudar de ideia. Vou pegar meu fiel cavalo, disse ele. Oh, não, disse Merlin, balançando a cabeça. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá de ir a pé. Perplexo, o cavaleiro se estatelou sobre uma pedra. Acho que prefiro morrer com a barba encharcada, disse ele, com sua coragem esvanecendo rapidamente. Você não viajará sozinho, Merlin lhe disse. Esquilo o acompanhará. O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do esquilo? Perguntou o cavalheiro, temendo o pensamento de fazer aquela árdua viagem com um animal de fala esperta. Ai, de novo. O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do esquilo? Perguntou o cavalheiro, temendo o pensamento de fazer aquela árdua viagem com um animal de fala esperta. Talvez você não possa montar sobre mim, disse Esquilo, mas vai precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você e empurrá-las através da viseira? Rebeca, que ouvira a conversa de uma árvore próxima, sobrevoou o cavaleiro e pousou em seu ombro. Também vou com você. Já estive no topo da montanha e sei o caminho, disse ela. A disposição dos animais em ajudar conferiu ao cavalheiro a coragem de que ele necessitava. Bem, não é incrível, disse a si mesmo, um dos cavalheiros de elite do reino precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Ele fez um esforço para ficar em pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar sua viagem. Enquanto caminhavam em direção à trilha, o mago pegou uma estranha chave dourada que estava em seu pescoço e entregou-a ao cavalheiro. Essa chave abrirá as portas dos 3 castelos que bloquearão o seu caminho. Eu sei, gritou o cavaleiro impulsivamente. Haverá uma princesa em cada castelo, eu matarei o dragão que a mantém cativa e a salvarei. Basta, interrompeu Merlin. Não
haverá princesas em nenhum desses castelos. E mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tem que aprender a se salvar primeiro. Eu adoro! Repreendido dessa forma, o cavalheiro calou-se e Merlin continuou. O primeiro castelo chama-se Castelo do Silêncio. O segundo, Conhecimento. E o terceiro, Vontade e Ousadia. Depois de entrar neles, você encontrará a saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Do ponto de vista do cavalheiro, isso não parecia ter graça alguma, comparando com o salvamento de princesas. Além disso, no momento, visitas a castelos realmente não atraiu muito. Por que não posso simplesmente contornar os castelos? Ele perguntou amuado. Se você fizer isso, você se extraviará do caminho e com certeza se perderá. O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos. Merlin disse com firmeza. O cavaleiro suspirou profundamente, enquanto mantinha o olhar fixo na trilha estreita e íngreme à sua frente. Ela desaparecia entre altas árvores que se destacavam contra um agrupamento de nuvens baixas. Pressentiu que essa jornada seria muito mais difícil do que uma cruzada. Merlin sabia o que o cavaleiro estava pensando. Sim, ele concordou. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Esse livro podia terminar aqui. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Anotem essa frase. Como farei isso? Perguntou o cavalheiro. Para começar, você tem de aprender a se conhecer, respondeu Merlin. Essa batalha não pode ser vencida com sua espada, portanto, você pode deixá-la aqui. O olhar gentil de Merlin pousou sobre o cavaleiro por um instante. Depois ele acrescentou: se você encontrar algo com que não consiga lidar, basta me chamar que eu irei. Você quer dizer que pode aparecer em qualquer lugar que eu esteja? Qualquer mago que se respeita pode fazer isso, Merlin respondeu, e em seguida desapareceu. O cavalheiro estava assombrado. Ora, ele sumiu. Esquilo concordou. Algumas vezes ele faz realmente coisas do arco da velha. Vocês vão desperdiçar toda a energia falando? Rebeca os repreendeu. Vamos em frente. O elmo do cavaleiro rangeu, enquanto ele assentia com a cabeça. Eles começaram a marcha com o esquilo na frente e o cavaleiro, e com Rebeca no ombro atrás. Eles começaram a marcha com o esquilo na frente e o cavaleiro com Rebeca no ombro atrás. De tempos em tempos, Rebeca voava em missão de reconhecimento e voltava para relatar o que vira. Após algumas horas, o cavalheiro desmoronou exausto e dolorido. Não estava acostumado a viajar de armadura sem estar montado no cavalo. Como já estava quase escuro, Rebeca e Esquilo decidiram que poderiam parar ali para passar a noite. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos, que empurrou através dos orifícios da viseira do cavalheiro. Esquilo foi até um riacho próximo e encheu algumas cascas de nozes com água, que o cavalheiro bebeu por meio do canudo que Merlin lhe dera. Cansado demais para permanecer acordado e esperar as nozes que Esquilo ainda preparava, o cavalheiro adormeceu. Ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol nos seus olhos. Desacostumado com o clarão, ele semicerrou os olhos,
Nunca antes sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Tentava compreender esse fenômeno quando percebeu que Rebeca e Esquilo olhavam para ele, tagarelando e murmurando excitados. Empurrando o corpo até uma posição sentada, subitamente se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior, que podia sentir o frescor do ar de encontro ao seu rosto. Parte da viseira havia rompido e caíra. Como isso aconteceu? Ele ficou pensando. Esquilo respondeu à sua pergunta não verbalizada. Esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Mas como? Perguntou o cavalheiro. Por causa das lágrimas do seu pranto, depois que você viu a carta em branco do seu filho. O cavalheiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pudera protegê-lo dela. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que o circundava. É isso, ele exclamou. Lágrimas de sentimentos reais me libertarão dessa armadura. E colocou-se em pé tão rápido como há muitos anos não fazia. Esquilo, Rebeca, ele gritou, é realidade. Vamos seguir o caminho da verdade. Rebeca e Esquilo estavam tão deleitados com o que estava ocorrendo ao cavalheiro que nenhum deles mencionou que aquela rima tinha sido terrível. Os três continuaram montanha acima. Era um dia especial para o cavalheiro. Ele percebia as minúsculas partículas iluminadas de sol que se filtravam através dos galhos das árvores. Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças em outras formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. O cavalheiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isso, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavalheiro deveria ser mais inteligente que um pombo. Nesse exato momento, Esquilo, que fora fazer um reconhecimento da estrada mais adiante, voltava numa carreira. O Castelo do Silêncio fica logo depois da próxima subida. Excitado com a perspectiva de ver o castelo, o cavaleiro seguiu ainda mais rápido. Quando alcançou o alto da colina, já estava quase sem ar. Era verdade. Um castelo emergia à frente, bloqueando completamente o caminho. O cavaleiro confessou a Esquilo e Rebeca que estava desapontado. Ele esperava uma extravagante estrutura. Em vez disso, o Castelo do Silêncio parecia qualquer outro castelo da região. Rebeca riu e disse: quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Vamos de novo? Em vez disso, não. Rebeca riu e disse: quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Anotem essa frase. O cavalheiro acenou com a cabeça, sinalizando que concordava com a sabedoria contida nessas palavras. Passei a maior parte da minha vida sofrendo desapontamentos. Lembro-me de estar deitado no berço pensando que era o bebê mais bonito do mundo. Então, minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Acabei desapontado comigo por ser feio ao invés de bonito, e desapontado com a governanta por ela ser tão rude. Se tivesse aceitado verdadeiramente que era bonito, o que ela disse não teria tido importância. Você não ficaria desapontado, Esquilo explicou. Isso fazia sentido para o cavalheiro.
Estou começando a achar que os animais são mais inteligentes que os homens. O fato de poder dizer isso faz você ser tão inteligente quanto nós. Esquilo replicou. Não acho que isso tenha a ver com inteligência, disse Rebeca. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que o sol apareça de manhã para eu poder correr e ir logo brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. Um minuto de silêncio para essa afirmação. Quantos de nós sofremos a vida toda em função das expectativas? E é tão simples não sofrer. É tão simples. É só aceitar. Aceitar quem a gente é, do jeito que a gente é. Não comprar os julgamentos dos outros. Meu Deus, é muita sabedoria nesse livro. Vamos pra frente? O cavalheiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Logo chegaram à porta de um imenso castelo. O cavalheiro tirou a chave dourada do pescoço e encaixou-a na fechadura. Enquanto abria a porta, Rebeca sussurrou: nós não vamos entrar com você. O cavalheiro, que estava aprendendo a amar e confiar nos dois animais, ficou mais uma vez desapontado, já que eles não iriam acompanhá-lo. Ele quase mencionou isso, mas se conteve a tempo. Novamente estava tendo expectativas. Os animais sabiam que o cavalheiro hesitava em entrar no castelo. Podemos levá-lo até a porta, disse Esquilo, mas você terá de entrar sozinho. Quando Rebeca saiu voando, ela bradou para incentivá-lo. Nós o encontraremos do outro lado. Fim do capítulo 3. Eu não sei vocês, mas... meu Deus do céu. São tantas coisas que passam em mim enquanto eu tô fazendo essa leitura, tantas fichas que vão caindo de novo e de novo e de novo. É cada vez um mergulho mais profundo dentro da gente mesmo. Eu espero que vocês também estejam gostando tanto quanto eu e que aproveitem essa jornada desse cavalheiro para fazer uma jornada parecida. Vocês só têm a ganhar. Tá bom, meus amores? Até o capítulo 4. Beijo.